Vereador eleito com mais de 4.000 votos e com uma vasta experiência em gestão, o empresário de 44 anos comandou a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas e deixou sua marca ao criar feiras nos shoppings e também o projeto Balcão de Agronegócios, que fomenta as relações comerciais entre famílias de produtores do Cinturão Verde da capital. O convidado do Conversa Política de hoje é o vereador Lissandro Breval. Vereador, por que nos dias de hoje ainda, depois de tanto tempo, o tema de merenda escolar regionalizada continua sendo algo ainda não resolvido no município? Bem, Alvo, eu acredito que a gente tem que fazer um histórico aí. No estado isso é um projeto exitoso, um projeto já de sucesso. É um case nacional, porque o chamamento público, a merenda escolar regionalizada, poucos estados fazem, como o Amazonas faz, inclusive. Existe vontade política, realmente, né? Sempre se criou a política pública que está sendo aplicada no estado, dando certo, o município sempre teve esse distanciamento, né? Eu estive no estado, o atual prefeito Davi era governador, entendeu o projeto, amplificou esse projeto, inclusive, sabe da importância, né? Os primeiros dias de mandato, o nosso objetivo era implantar isso, né, como lei e tal, conversamos com várias secretarias, fomos na escola, o trabalho parlamentar também na rua, perguntando o que a pessoa achava, né? O nosso objetivo é esse, é criar um ambiente propício de comercialização para todos os produtores rurais ao redor de Manaus. É muita gente? São mais de 4.000, né? Mais de 300 associações, mais de 200 cooperativas, né? E essas pessoas estão produtivas, né? Com todas as dificuldades, né? Existe aí hoje uma grande vontade política entre Estado e município, estão trabalhando no escoamento da produção, estão trabalhando na produção, e agora, com essa lei, vai ser facilitado mais um mecanismo de comercialização. Então, o produtor ao redor de Manaus começa o ano com esse contrato na mão. Ele vai ter a certeza que ele produzir, ele vai vender. Isso para o produtor, pelo menos que eu entendo assim, muito pouco de área de agricultura, muitas das vezes ele já vende a safra antecipados. Para ele é uma segurança também, né? A nossa agricultura, o caráter é agricultura familiar. Familiar, né? É pequena essa produção, né? É 5, 6 quadras no máximo que a gente vê, né? Nós temos um detalhe importante, que é praticamente orgânica a nossa produção, né? Nós temos o abacaxi, a macaxeira... Tudo praticamente sem agrotóxico. Zero, né? Então, assim, é muito importante. Nós temos aí o mel também, de excelente qualidade, que vai entrar na merenda. O que a gente quer é criar esse projeto econômico, onde nas comunidades vai gerar recurso, né? O que a gente vê hoje é as pessoas vindo para Manaus para trabalhar, né? Tendo sua área lá produtiva. Podia estar ali produzindo, né? Vendendo sua produção garantida, né? Isso, e comprando insumos lá na Agora, isso é um projeto, obviamente, um projeto econômico, mas ele é um projeto também de saúde, né? Porque eu entendo que quando você regionaliza os itens da merenda, você, antes de qualquer coisa, você está dando um alimento para essas crianças. A gente está falando de município, portanto, são crianças do ensino fundamental, né? Essas crianças vão receber um alimento que elas têm muito mais familiaridade também, né? Isso é muito mais do dia a dia dela, e não um enlatado, um kisuke, né? Como a gente muito vê por aí, né? É de grande importância, né? Primeiro que os números dizem que a maioria das crianças vão por causa do alimento para a aula. É verdade, é verdade. Grande parte dessas crianças. Eles não têm nada para comer o dia inteiro, né? E a escola é que fornece então, isso aí. A escola, você ter uma banana, um mamão, a melancia, você ter o açaí, a polpa de fruta, você ter o mel, né? É muito importante para a saúde, né? Porque você tem aquele contato com um alimento saudável, né? A verdura, a macaxeira, o alface, eu vejo como, além de um projeto econômico, um projeto de saúde. Eu acho que é muito importante salientar isso. Agora, o projeto ele já está tramitando na Câmara Municipal? Em que fase ele está hoje? O projeto foi sancionado, ele voltou agora para a Câmara com algum ajuste, né? Um ajuste, né? Operacional. A gente vem conversando com a Prefeitura. O nosso objetivo é legislar
principalmente com ter um mecanismo que funcional. A gente não quer criar uma lei que não tenha funcionalidade. Então, realmente, a gente descobriu algumas nuances, fizemos algumas emendas, está sendo votado agora, e a gente está correndo para que essa realidade da merenda escolar municipal ainda esse ano esteja aí produzindo. Bom, então, esse é um aspecto eu acho que interessante, né? Eu acho que você, como vereador de primeira legislatura, quando diz, olha, estamos conversando com a prefeitura, é compreender que não adianta criar uma lei que não tenha, digamos assim, subsídio na ação do executivo, né? Porque senão você vai criar, como você falou, uma lei vazia, né? Que não vai poder nem ser aplicada, né? Primeiramente, o objetivo do meu mandato, Álvaro, é criar leis funcionais. Não é criar 60 leis, né? 80 leis que não têm funcionalidade. Nosso objetivo é criar. A gente vem falando, principalmente, de economia. A gente tem projetos no incentivo à indústria de confecção, costureiras, né? Onde a prefeitura tem uma participação muito grande, tendo em vista que grande parte desse valor de confecção é mandado para fora. A gente tem na área de segurança, o botão do pânico que tem tomado uma proporção enorme por causa desse problema da segurança nos ônibus, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas eu queria, antes disso, que a gente se debruçasse um pouco mais sobre esse aspecto de legislar, né? E você falou uma coisa que talvez seja um mito na cabeça das pessoas, essa questão de achar que o vereador o vereador mais eficiente é aquele que apresenta mais projetos de lei. A realidade não é essa, né? Você não pode ficar apresentando lei só para aparecer numa estatística, né? É verdade. Eu acredito que grande parte do trabalho do vereador é ligar aí as necessidades da comunidade, da população, a essa parte de legislação, né? Primeiro, você tem que estar próximo da população. Existe uma falta de informação, principalmente do papel do vereador, tendo em vista a população, né? Existe esse abismo. A gente tenta o máximo estar presente, explicar, mas existe. A gente tem até ficado muito feliz com projetos que façam um link entre a população e a Câmara Municipal. Nós temos aí um exemplo dos colégios, já 60 mil cursos de graça já deu. Então a gente fica muito feliz, a Câmara Municipal abrindo realmente as portas para a população. Isso é um aspecto, né, de que o legislador, o poder legislativo, ele não é somente ficar ali redigindo leis a qualquer custo, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que o vereador ele é a ponta da lança, né, Álvaro? Ele está ali, é o que está mais próximo da população, é o que mais recebe demandas. Pra você ter uma ideia, tem meses que a gente recebe mais de 400 demandas, 700 demandas. De todo tipo? De todo tipo. A gente procurou se modernizar também. Nós temos o gabinete virtual, foi um investimento nosso, né? Para quem pensa que o vereador só gasta dinheiro, né? Nós procuramos fazer esse aplicativo. Acho que nós somos os únicos que tem esse aplicativo. A população tem acompanhado, tem tirado foto, tem mandado as solicitações. E nosso objetivo é que a pessoa não saia do seu bairro para ir para a Câmara, né? Que tem esse link, né? Esse link, né? E tem sido muito boa essa experiência. A gente já está pensando em outras coisas para aproximar ainda mais a população. Bom, agora, vereador, uma das coisas que eu mais ouço aqui, quando a gente conversa, principalmente com vereadores, né, deputados um pouco também, deputados estaduais principalmente, é de que essa experiência no legislativo, como o senhor falou, existe um abismo não só na compreensão, mas existe um abismo entre a expectativa realmente de quem é vereador ou de quem quer ser vereador. Quando ele chega lá, a realidade é completamente diferente. É isso mesmo? Bem, principalmente de aprendizado, né? Você não cria uma lei hoje e essa lei amanhã está sendo votada, né? É um processo lento, né? Tem que cumprir algumas particularidades constitucionais. A gente tem que respeitar esses ritos, né? É muito difícil. Você legislar é um trabalho diário, é um trabalho principalmente de paciência. Você tem que ter ali, se você quer ver suas leis sendo votadas, ainda tem que ser feito. Porque você imagina, tem uma quantidade grande de vereadores, todos querem também, né? E o número de comissões, então tem que passar por comissão, pelas votações. Então realmente, você tem que saber lidar aí
Tem sido um ano de aprendizado, esse último ano foi um ano de aprendizado. Realmente minha equipe me ajudou muito, mas você não é fácil legislar. Você tem que Agora, o outro lado, né? O vereador, na verdade o político no geral, mas vamos falar aqui do vereador. Existe uma crítica geral, né, de que o político custa muito caro, de que a sociedade paga muito e recebe pouco. A verdade, o dinheiro, né, que o vereador, no caso, recebe, ele é efetivamente suficiente para tudo que tem para fazer? Ou isso, na verdade, é mais um discurso ali de quem não conhece o dia a dia? Como é que é a realidade na sua visão aí? Já agora, entrando um ano aí já no dia a dia do vereador. Eu acredito o seguinte: político caro é o que não dá retorno para a população, né? A gente investe efetivamente no nosso mandato. Estamos nas ruas, são mais de 40 pessoas nas ruas, né? São mais de 50 pessoas dando apoio. Nós temos a questão jurídica, centenas de atendimentos jurídicos. Tudo isso é dinheiro, né? Tudo isso é dinheiro. É investimento, né? O que acontece é que, principalmente com essa questão da cota parlamentar, se criou um cavalo de batalha e uma bandeira política, né? E principalmente uma campanha de desinformação à população, né? A gente ouve muito em falar em puxadinho, ouve muito falar em cotão, mas realmente as pessoas não sabem a realidade, né? O nosso gabinete é extremamente pequeno, Álvaro, sem condições de atendimento. Aliás, grande parte dos gabinetes são assim, né? E existe Você diz estrutura física ou de pessoal física também? Pessoal, eu até acredito que seja o ideal. Eu tenho em torno de 40 pessoas, 45 pessoas. Mas o físico é muito pequeno. E as pessoas não entendem o seguinte: um vereador com estrutura, ele reveste atendimento à população. Então eu acredito assim: o político caro é o que não dá retorno. Porque é muito fácil você fazer campanhas de internet, videozinhos, se efetivamente você não faz nada, né? Hoje nós vivemos um momento da fake news, da desinformação e principalmente da tentativa de desmontar a atividade parlamentar do vereador. É muito triste. Eu não tenho muito para estar ali. O meu sonho é representar a minha população, né? E a gente vê as pessoas levantando uma bandeira, dizer que vai ser puxadinho. Não, pelo contrário. A gente vai ter uma estrutura que vai atender, que vai ter uma escola legislativa mais atuante. Está aí um sucesso, 60 mil cursos já gratuitos para a população, né? Eu tenho ido para a rua, Álvaro, fazer essa informação. As pessoas, a desinformação cresce muito mais. É muito mais rápido. Mais rápido. Isso inclusive é teoria, né? É teoria. É teoria. Mas, o ruim sempre tem mais audiência do que o bom, enfim. Mas eu não desisto de dar a informação correta. O vereador de Manaus, ele representa a população, onde 98% do PIB do estado está aqui, né? Então, por que não ser comparado ao deputado estadual? Por que o vereador não pode ter um carro? Ferramenta de trabalho. Tem dias que eu rodo mais de 400 quilômetros, né? Isso com toda a equipe, né? Eu tenho assessores que usam carro para me dar apoio. Então, isso tem que ser falado. Eu de forma muito tranquila, eu falo isso, e tenho sido questionado. Você fala, inclusive, usando carro particular? Sim. Quer dizer, em tese, ninguém tem obrigação de usar o seu patrimônio particular para ficar, né? A minha obrigação hoje é atender a população, né? Eu tenho fiscalizado obras, tenho andado em ramais, tenho andado na área rural, né? Manaus é gigante. Você ter 8 horas de Manaus de barco, é Manaus ainda, né? Então a gente precisa falar isso de uma forma muito aberta, muito tranquila. Eu acho que a população tem que cobrar quem não faz. Porque é muito fácil fazer videozinho na internet, né, no Instagram, no Facebook, e a gente e quem faz realmente, quem faz acontecer, quem está querendo construir leis positivas e principalmente dar o retorno para a população, ser desmontado por uma campanha política, né? Não dá. Bom, mas você está falando claramente, está muito claro para mim, de 2 assuntos polêmicos ali na Câmara. O primeiro, o do cotão, né? Foi votado ali aquele aumento, imediatamente alguns vereadores se levantaram contrários, e o que eu entendi, né, naquela discussão é de que o aumento teria sido excessivo. E eu, no primeiro momento, a primeira coisa que eu disse, olha,
A gente tem empresa. Eu, por exemplo, sou empresário, estou aqui cuidando das minhas coisas, eu sei quanto custa. Então eu sei que quando alguém vem aqui me procurar fazer um patrocínio, pagar uma publicidade aqui, eu sei que, olha, valor X não dá. Né? Valor Y, ok, valor, esse aqui está excelente. Né? Então, assim, você tem uma noção da operação que você precisa conduzir para ter o teu negócio funcionando. Eu imagino que um gabinete de vereador seja a mesma coisa, você tem pessoas, material, equipe, gasolina e tudo mais. E aí quando falou-se do aumento, eu sempre coloquei, eu digo, olha, não se trata de aumentar ou não aumentar, a questão talvez de repente seja uma discussão de quanto aumentar, mas dizer que não é necessário ou que é necessário, aí eu concordo com o senhor, acho que tem muito a ver com a forma como você trabalha. Né? Eu tenho certeza que tem muita gente que aplica, né, talvez uma estrutura maior, em serviços maiores e tal. Agora, tem aqueles que, enfim, não querem fazer nada disso, obviamente que para eles não faz sentido ter aquele dinheiro também, né? Tem esse lado, Primeiro, né? é importante salientar que isso é constitucional. Nossas verbas é 75% do valor aprovado pela Câmara Municipal, é constitucional também do valor da Assembleia Legislativa. E votei a favor com muita tranquilidade, porque efetivamente nós estamos na rua, nós trabalhamos. Né? A gente manda os nossos assessores para fazer cursos, para ter uma atualização melhor das leis, estar a par melhor das leis. Né? Eu acho que esse é o objetivo do vereador. Né? Agora, o que se criou é uma campanha pequena, diminuta, uma campanha que visa desmontar aí a imagem do vereador de Manaus, né, que é muito importante, como volto a dizer, nós representamos a população 98% do PIB, né, então isso é muito importante. Então, acredito que, infelizmente, essa briga, a gente até vê outros poderes interferindo, né, no ato administrativo. Então, não tem mais o que falar, né, é político. Eu não vejo de outra forma. Eu falo isso com muita tranquilidade. E o outro tema foi o puxadinho que o senhor falou aqui com relação à estrutura. Então o senhor defende que, na verdade, falta ali estrutura física. Né? Defendo o aumento da estrutura. Isso vai reverter em qualidade de atendimento da população. Né? Vários gabinetes, menos de 20 metros quadrados. Então, eu já fui lá, realmente é pequeno. Apertado, né? Você não consegue atender. Você quer dar uma assistência jurídica, não tem aonde atender as salas. Você quer fazer uma reunião de comissão, hoje você tem que fazer virtual porque não tem sala. Essa é a realidade. Né? Então, eu acho que a Câmara Municipal hoje Manaus é vista de uma forma, pelos poderes, de uma forma grande. Eu acho que a Câmara Municipal tem que ser vista de uma forma grande também. Uma forma que vá passar ali dos muros da Câmara para chegar o que a gente quer, que é a verdadeira contraprestação da população. Bom, vereador, agora a gente, obviamente, precisa falar um pouco sobre a questão partidária, né? Você faz parte do partido que hoje pertence aqui, é liderado pelo prefeito da cidade, Davi Almeida. É a liderança do Avante na Câmara Municipal. Eu queria que você falasse um pouco, até porque eu, fazendo uma avaliação, assim, o Avante talvez tenha sido dessas novas siglas, né? Talvez tenha sido o partido que mais conseguiu uma projeção, né? Prefeituras importantes no país e tal. Queria que você falasse um pouco do Avante hoje. Bem, eu acho que o Avante passou por um processo de amadurecimento. Nesse processo veio o Davi Almeida, o prefeito Davi Almeida ganhou a eleição, principalmente a proposta de fazer uma Manaus melhor, né? Fazer uma proposta de uma política diferente, uma proposta... E o partido seguiu isso. Eu acho que o partido que mais cresceu. Nós temos hoje 4 vereadores. Eram para ser feitos 5, teve um problema jurídico, mas se tivesse sido validado, tinham feito 5 vereadores, né? Um partido pequeno, né, diante das grandes estruturas que tiveram. Então, muito positiva a Câmara. E assim, é um partido que está se estruturando, os vereadores eu vi, estão com essa visão. Vi inclusive que vocês estiveram agora em Recife, salvo engano, né, que teve um encontro lá, enfim.
E eu vi, assim, muitas declarações no sentido de ter uma projeção nacional mesmo, né? Essa é a ideia? A gente percebe, hoje existe um pré-candidato do partido, o Janone, né? Mas a gente o que a gente ficou muito feliz em Recife é ver principalmente o respeito e a visibilidade que Manaus está ganhando, muito nacional político, devido a essa atuação do prefeito Davi Almeida. É importante salientar isso. Eu costumo dizer que as pessoas pararam de torcer pela nossa cidade. Virou uma briga política só. Essa prefeitura trouxe uma coisa diferente, né? São vários secretários na rua. A gente pode ressaltar aqui o Renato Júnior, o Sabá, o prefeito sempre está na rua, pouco tem parado em gabinete. Rapaz, né? O prefeito falou isso para mim. Eu conversei com ele na segunda-feira, eu acho. Outra segunda-feira aí no Podercast. E ele disse para mim, Álvaro, eu acho que no mês, se eu for aí umas 2, 3 vezes no gabinete é muito. O resto eu tô ali, né? Eu sento em algum lugar, em uma secretaria que eu sento já despacho, depois vou para outra. Ele atende... Isso é diferente, né? Ele é diferente, ele atende os vereadores nas secretarias, né? Agindo estrategicamente. Eu acho que... O que tem a ver isso com o partido? Isso aí puxa, né, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho certeza que os 4 vereadores hoje, o presidente Davi Reis, Vanderlei Monteiro, Eduardo Assis, nós temos aí essa responsabilidade de trazer principalmente essa inovação, essa força política para Manaus, que vem trazendo aí o prefeito. Eu acho que isso que fica partidário no Avante hoje. E qual é a sua avaliação dessa, digamos assim, não diria união, mas essa parceria, né, que a gente vem observando e vem acompanhando entre prefeitura e governo nesses últimos meses aí? Historicamente, nós não temos essa parceria. Isso é amadurecimento, eu acho que dos 2 gestores, do governador Wilson Lima, do prefeito Davi Almeida, e só quem ganha é a população, né? Nós passamos anos aí vendo brigas entre Estado e Prefeitura, e quem perdia é a população, né? Então, a gente fica muito feliz em ver essa parceria, tá nas ruas, né? Agora são mais de 17 mil ruas asfaltadas, né? Investimentos para Manaus. Nós precisamos criar esse polo turístico em Manaus, né? Grandes obras, né? Então eu acho que o meu mandato, Álvaro, o objetivo é esse, sabe? É ser uma ferramenta de desenvolvimento. A gente está falando em empresas de tecnologia, a gente fala em infraestrutura, a gente fala em produção rural, a gente tem que falar nisso. Manaus tem todas as ferramentas para crescer, né? Um desses aspectos é a segurança, né? A segurança principalmente, né? A gente tem visto aí, a gente anda nos bairros, um número enorme de jovens aí no tráfico de drogas. Né? Terrível. A gente parou com o tempo, os grandes projetos sociais. Né? Eu vinha conversando com o prefeito Davi. O Davi é do esporte, sabe a importância do esporte. O esporte é inclusivo, o esporte tira os atletas do vício, né? Então a gente precisa retomar isso. A Câmara Municipal tem participação nisso. A gente precisa criar um ambiente propício ali para as coisas acontecerem. Só atacar, só não torcer por Manaus, isso é pequeno, isso é mesquinho. A gente tem uma cidade hoje, estado, que precisa virar esse jogo, né? Com grandes desafios, né? Eu vi que ele vai colocar eu acho que é uma inovação, que é uma Secretaria de Segurança Municipal, né? Até o Sérgio Fontes que vai conduzir. Ele falou na entrevista que vai ser uma polícia, inclusive, armada e tal, vai ter toda uma estrutura. Agora, você tem um projeto que fala do botão do pânico, né? Como é que é isso? Como é que é esse projeto? Como é que é essa ideia aí? Bem, nós fizemos uma pesquisa e hoje um dos grandes problemas da segurança na cidade de Manaus são os assaltos nos ônibus. Isso não é só nos ônibus públicos, tá? As frotas do distrito têm sido alvo, inclusive. O que nós estamos propondo? Já está em andamento essa lei. Essa lei permite a criação do botão do pânico, onde o motorista e o cobrador vão ter, mas a população, através de um mecanismo, através de um app, vai ter também. E a gente propõe o seguinte, essa interligação. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, né? Eu tenho certeza que vai ser um ganho para a população. A bandidagem vai pensar 2 vezes em entrar no ônibus para fazer arrastão, né? Arrastão, porque ele vai saber que tem algum dispositivo ali.
né? E aí a gente tem que fazer um paralelo também a essa questão dos ônibus, do transporte público, né? Precisa ser renovado isso, né? Eu tenho cobrado bastante isso, a gente precisa dar um tom sério para esse... Falando nisso, né, a gente, na conversa com o prefeito, a gente falou muito sobre isso, né? Que é um problema crônico, ninguém fala nada e tal. O prefeito falou em ônibus elétrico e tudo mais, mas o fato é que a gente tem um problema aí de frota realmente que é complicadíssimo, né? Hoje nós temos uma frota bem deteriorada, a conta não fecha, tem que falar a verdade, a conta não fecha, né? São 250 milhões praticamente de subsídio. Isso muito dinheiro. É dinheiro pago pelo município. Pelo município, né? E essa conta não fecha. As empresas, a grande parte das empresas estão com grandes dificuldades financeiras e são devedores de impostos federais, municipais, etc. Então uma coisa errada, né? Então a gente precisa de uma forma clara, né? Sem politicagem, sem, olha, o transporte para resolver isso aqui, né? E se tiver que ser tomado algum remédio amargo, tem que agir urgentemente. A população não pode sofrer mais com essa morosidade. Inadmissível, né? Inadmissível você ter tanto tempo vivendo o mesmo problema. E não é fácil. Não, é verdade. Não vai resolver isso de um mês para o outro. Eu tenho certeza que existe essa vontade política da prefeitura, existem ações sendo tomadas aí, a gente já vem vendo aí sistemas, inclusive, que muitos anos, com sequências de atividades erradas, hoje já estão sendo tomadas as devidas providências, né, legais. No caso é o transporte executivo, transporte que é uma ajuda para a população. Sim. Né? Então a gente precisa retomar isso aí. A mobilidade em Manaus foi afetada, Manaus explodiu, né? Hoje a gente tem um grande problema de mobilidade. Eu acho que assim, né, a gente precisa enxergar isso como uma necessidade primeira, né? Porque a mobilidade tem tudo a ver com o transporte coletivo, né? Nas grandes capitais, você vê que ela é muito mitigada, essa questão do problema de mobilidade, né? Muito trânsito e tal, porque as pessoas conseguem usar um transporte coletivo que as atende, né? Ele sai de um metrô, entra num trem para um ônibus e tal, ele chega na casa dele, está tudo interligado, tudo funcionando, mesmo com alguns problemas. Eu cito aqui São Paulo, que é uma cidade que, no meu entendimento, do ponto de vista dessa integração, é um exemplo, né? Você vai para qualquer lugar de São Paulo, o sistema está todo interligado, você pega um metrô, vai para um trem e tal. Eu vivo isso, né? Posso dizer isso porque eu vivi. É lotado em alguns horários, normal. Mas você tira das ruas quantos carros com isso? É verdade. E principalmente, essas intervenções tu não faz com achismo. Isso tem que estudar, estudo, né? isso tem uma parte técnica por trás muito grande. Eu acho que Manaus hoje se encontra na situação que está, porque nas outras gestões eram tomadas atitudes que... Agora, o antigo prefeito renovou o contrato por 10 anos, né? Quer dizer, entendeu? Até para resolver agora vai ser difícil. Vai ser difícil, Aí lá vem a ação judicial e tal, aquela coisa. Nos últimos dias, inclusive, né, de gestão. Exatamente. Então, quer dizer, um presente de grego. É um presente de grego que a população hoje sofre dia a dia com essa situação dos ônibus. Bom, vereador, eu queria falar um pouco sobre o futuro, até porque a gente começou a sair um pouco do assunto, falando de partido e tal. E eu queria que você falasse um pouco de como o Avante está se organizando aí para as próximas eleições. Olha, eu costumo dizer que o Avante está com a faca e queijo na mão, está crescendo ainda mais. Nós temos um quadro excelente para as eleições, né? A qualidade do nosso quadro é muito bom, o prefeito vem sendo muito avaliado, isso reflete nas nominatas a serem formadas e a gente colocou nosso nome à disposição do prefeito para somar em qualquer projeto. Hoje eu estou muito feliz em fazer parte de um partido que está no poder e está fazendo diferença. Eu acho que esse é a grande da questão, né? As pessoas falam, o prefeito Davi Almeida, o que ele pensa na questão política? A gente vem se reunindo, e sempre com o objetivo de ser competitivo, ter um corpo político preparado, né, que some com a cidade, some com o nosso estado, né? Eu acredito que essas eleições aqui vão ser uma das mais importantes em termos, né, de
de poder, tudo está se estabelecendo aí, nós temos para governo, para Senado, para deputado estadual. Então, é uma eleição que eu considero que vai mudar, ou muda, bota um ponto final em algumas questões da política que a gente exercia ao longo do tempo, ou a gente vai acabar, tem essa possibilidade, inclusive, de você ter essas experiências de novo, né? Quer dizer, a população vai tomar uma decisão agora. Eu digo não só aqui, mas no âmbito nacional, porque o PT também está querendo voltar, né? Aqui o Amazonino está querendo voltar, então, quer dizer, existe aí essa discussão, né? Será que é o passado, é o presente, ou um novo projeto, né? Uma nova ideia, enfim, essas coisas. Eu acho que o nosso objetivo, até como a nossa obrigação, até como político, é de informar a população. É isso aí. Essa eleição também se torna muito importante pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo. O desemprego está aí, a fome está aí. Né? As pessoas não querem mais briga por projeto de poder. As pessoas querem aliança que dê certo, que vai reverter em emprego, vai reverter em alimento na sua casa, que vai reverter em saúde para a sua família. Né? As pessoas querem isso. A população quer isso, Álvaro. A população acaba sofrendo as consequências por brigas de grupos políticos, né? Eu vejo com muito bons olhos essa aliança do governo com o município para o bem comum, né? Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa ser ferramenta... O que você está dizendo é que a gente precisa, em algum momento, também separar um pouco, né? Ter a capacidade de separar as questões que são meramente político-partidárias, né? Essas diferenças que existem, vão sempre existir, do bem comum, né? Quer dizer, daquilo que, de repente, eu posso não estar com você ali, politicamente, mas por conta dessa questão aqui, nós vamos navegar junto e vamos resolver isso junto, porque isso aqui é importante para todo mundo, né? Isso chama espírito público, né? É você ter um amadurecimento de saber o que é melhor para a população. Né? Isso aí, o governador e o prefeito estão dando aula nisso aí, né? A gente tem aí quase 42 feiras vão ser reformadas. Ali são trabalhadores, são empreendedores, estão todo dia ali, domingo a domingo, ganhando seu pão. Acho que essa visão humana, essa visão de futuro de Manaus, a gente tem que atentar para isso nessas eleições, né? Porque os próximos anos vão ser anos difíceis para a nossa cidade. Né? Então a gente precisa gerar emprego, precisa colocar muitos empregos na rua. Eu estava assistindo o podcast quando o prefeito falou para colocar mais de 30 mil empregos na rua. Eu fico muito feliz com essas declarações. Com as obras, né? E tal, as intervenções. Né? Então, e a prefeitura aí trazendo essa parte de desenvolvimento, né? Bom, vereador Lissandro Breval, queria agradecer a sua participação aqui. Eu acho que esse é um pouco do papel do site upoder.com, é a gente poder oferecer para a sociedade, né, o conhecimento sobre os políticos que hoje estão aí conduzindo os trabalhos, decidindo as coisas pela população. É uma coisa engraçada isso, mas assim, uma das coisas que me motivou a trazer esse projeto foi porque uma vez eu me perguntando em quem eu tinha votado para deputado federal, eu não me lembrava, e quem eu tinha votado para vereador também não me lembrava. E aí eu cheguei à conclusão seguinte: gente, na verdade a gente não tem conexão nenhuma, né? Assim, conexão do ponto de vista contínuo, né? com as pessoas, né? Que a gente está ali de repente votando. Você tem vários nomes na cabeça, você fixa alguns, outros você na verdade nem sabe para onde você apostou, né? Então eu acho que essa também é uma mudança que a sociedade precisa promover. Ela precisa ser mais atuante e mais presente nas questões políticas, porque esse papo de dizer que eu não quero saber de política é só discurso, porque na verdade a política está presente em tudo. Nós vivemos a política. Exatamente. Qualquer coisa que você faça na vida tem ali uma decisão política envolvida, né? Tem um detalhe muito importante aí, que eu acho que é o grande desafio da política atualmente. Pegar o cidadão e não é trazer ele mais para perto, é estar presente no dia a dia dele, né? Então, para ele... E criar ferramentas, para o cidadão... Eu recebo muitas críticas, recebo elogios, mas recebo muitas críticas. E encaro isso como... E tem que fazer parte também, né? Agora mesmo na nossa transmissão deve ter um monte de gente falando, esse político, faz parte, né? Faz parte. E tem um detalhe, às vezes eu atendo as pessoas e a pessoa fala, muito obrigado. É nossa obrigação atender, né? Porque quem nos colocou ali foi a população. Então a gente não pode escolher quem vai atender, não pode escolher.
Essa é a realidade. Eu acho que esse é o grande desafio do político. É estar incluído no dia a dia da população, sabendo aí quais são suas demandas e transformando isso aí em cobranças e fiscalização e legislatura. Bom, muito obrigado. Sucesso aí na jornada. Álvaro, parabéns pelo trabalho. Vamos junto. A gente fica muito feliz de estar aqui. Até mais. Um abraço.